Sejam bem-vindos ao Acesso Curiosidade. A dedicação ao personagem para gravar um filme não é uma tarefa fácil. Por essa razão, muitos artistas de produções famosas acabam ficando com algum trauma. E como qualquer coisa que requer esforço extremo, é muito possível levar as coisas longe demais. Eles foram tão dedicados a dar tudo de si que levaram seu trabalho ao extremo. Embora essas performances sejam aclamadas pela crítica e muitas vezes premiadas, a experiência de se preparar e se recuperar desses papéis deixou marcas muitas vezes irreversíveis. Com isso em mente, vamos analisar no vídeo de hoje alguns atores que mergulharam tão profundamente em seus papéis que foi difícil voltar à realidade, e muitos deles não conseguiram. Antes de começarmos, deixe seu like para ajudar o canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Leonardo DiCaprio em O Regresso. Filmado em temperaturas abaixo de zero, Leonardo DiCaprio precisou mergulhar em rios congelados, usar uma pele de urso encharcada e até mesmo comer um fígado cru durante as filmagens de O Regresso. DiCaprio definiu o trabalho como o mais difícil da sua vida. Não estou reclamando das dificuldades, mas isso nos levou a um lugar que nunca imaginávamos, afirmou o ator. Todo o trabalho valeu a pena. Foi em 2016, depois do lançamento de O Regresso, que DiCaprio finalmente conquistou o desejado Oscar. Adrien Brody, o pianista. Embora a transformação física que o ator teve para o filme seja óbvia, ele também teve muitos problemas relacionados à enorme tensão mental e emocional do papel, retratando o pianista sobrevivente do Holocausto, Władysław Szpilman. Por essa atuação, ele conseguiu o Oscar de melhor ator no ano de 2003. Para se preparar, ele disse à BBC que desistiu de seu apartamento, vendeu seu carro, desconectou seus telefones e se mudou para a Europa. Mas foi o efeito emocional da fome que ele encontrou o desafio mais surpreendente e difícil de lidar. Já experimentei perdas e muitas tristezas em minha vida, mas não sabia o desespero que vem com a fome, disse ele. Houve momentos em que ele não tinha certeza se sairia da experiência com sua sanidade intacta, e no final ele disse que demorou 1 ano e meio para voltar ao que era. Jennifer Carpenter, em O Exorcismo de Emily Rose. Mais um caso em que um filme sobre possessão traumatizou uma atriz. Dessa vez, Jennifer Carpenter revelou que durante as gravações de O Exorcismo de Emily Rose, ela se assustou diversas vezes, pois seu rádio ligava sem que ela tocasse nele. Além disso, a companheira de cena de Jennifer, Laura Linney, teve a mesma experiência com uma televisão que ligava sozinha. Depois desse papel, Jennifer viu sua carreira decolar, mas em entrevista, a atriz afirmou que agradece todos os dias quando ela acorda de madrugada e não são 3 horas da manhã. Val Kilmer, The Doors. Para interpretar a lenda do rock Jim Morrison no filme The Doors, de 1991, Kilmer começou com a música aprendendo a cantar 50 canções da banda. Ele teria passado horas no estúdio, analisando as performances vocais de Morrison e assistindo a intermináveis filmagens das entrevistas, para ter uma noção de sua personalidade e comportamento. No set, o elenco e a equipe técnica se referiam a ele como Jim, e muitos alegaram que no final das filmagens não eram capazes de dizer a diferença entre a voz de Morrison e a de Kilmer. Quando as filmagens terminaram, Kilmer afirmou que teve que ir à terapia para tirar Jim de sua mente. Um produtor que conhecia Morrison afirmou que Kilmer conhece Jim Morrison melhor do que o próprio Jim jamais conheceu. Colin Firth, O Discurso do Rei. Em O Discurso do Rei, Colin Firth interpreta o futuro rei da Inglaterra, George VI, e tem que fazer uma série de discursos, além de cumprir uma série de outros deveres reais. Seria muito chato ver um filme sobre um homem dando um discurso perfeito para uma multidão animada de milhões, e em seguida retirando-se para seu palácio. Por esse motivo, o filme precisava de um vilão, e nesse caso é bem inusitado. Ele vem na forma de uma gagueira. Isso mesmo, ele era gago. Sua condição o deixava quase debilitado, e isso arruinava quase todos os seus discursos, até ele contratar um treinador vocal. Na vida real, George sofria de um problema de fala quase idêntico, e nunca superou isso. Firth trabalhou em estreita colaboração com um treinador de voz, e assistiu a gravações de George VI falando, para melhor emular seus padrões de fala, bem como seus modos de agir tanto físicos quanto os tiques nervosos que possuía.
Firth mergulhou tão profundamente no papel que admitiu em uma entrevista que ainda ocasionalmente gaguejava ao falar. Hugh Laurie ou Dr. House. Durante o processo de seleção de House, os produtores explicaram que queriam um ator essencialmente americano para interpretá-lo. Pouco antes de contratar o ator britânico Hugh Laurie, Laurie aparentemente conseguiu o papel porque seu sotaque americano em sua fita de teste foi tão convincente que ninguém percebeu que ele era britânico, a ponto de Bryan Singer, o diretor do episódio piloto, ter apontado para a fita e dito: "Vejam, isso é o que eu quero, um cara americano. Eu estava esperando por você no meu escritório há 20 minutos." Nesse sentido, Laurie também foi atrás quando se tratou de andar mancando, para assim retratar House, que vive com uma bengala. A dedicação foi tanta que o ator ainda andava mancando no ano de 2015, depois de 8 anos consecutivos fingindo que mancava. Laurie supostamente tentou aliviar a carga em sua perna, ocasionalmente trocando, algo que ele afirma que ninguém nunca percebeu durante as filmagens, ou nos anos desde o fim da série. Aparentemente, a atuação de Laurie é tão boa que ele pode fazer as pessoas ignorarem seu sotaque britânico, bem como o fato de ele nem sempre andar mancando com a mesma perna, apesar de ser um aspecto definidor do personagem. Isso que é talento. Sarah Paulson, The People vs. O.J. Simpson em American Horror Story. Sarah Paulson foi aclamada por seus papéis principais em The People vs. O.J. Simpson e American Horror Story, mas ambas exigiam que ela fumasse, uma espécie de problema ao se tratar da vida real da atriz, que não fuma ou pelo menos não fumava até começar a fumar várias vezes por dia no set. Em uma entrevista com Stephen Colbert, Paulson admitiu que depois do choque inicial de fumar pela primeira vez, ela começou a desejar cigarros de verdade, tornando-se impaciente para filmar cenas que exigiam que ela fumasse. Em alguns lugares, isso seria chamado de atuação com método. Este tipo de atuação procura desenvolver o trabalho do ator sobre suas próprias emoções e memórias vividas, auxiliados por uma série de exercícios e práticas, incluindo a memória sentimental e a memória afetiva. Já que a pessoa que Paulson estava interpretando era Marcia Clark, que era fumante na vida real, a atriz também acabou adquirindo o vício. Paulson descreveu toda a aprovação como uma situação real e que agora ficou difícil parar com o cigarro mesmo após o término das filmagens. Bob Hoskins em Roger Rabbit. Bob Hoskins teve uma carreira incrível, mas talvez seja mais lembrado e mais amado por seu papel como Ed Valiant. Ele ficou muito popular ao dar a vida ao detetive no clássico de animação Uma Cilada para Roger Rabbit em 1988. Além de fingir ter um nome incrível durante a produção, Hoskins também teve que passar horas por dia conversando e agindo ao lado de personagens fictícios que não estavam lá. Mais tarde notou que ele aprendeu como alucinar, que Roger e os outros personagens com que ele estrelou estavam realmente lá. Assim, lidando com o fato de ouvir apenas suas vozes, mas nunca vê-los durante as filmagens. Quando as gravações do filme terminaram, Hoskins em diversas ocasiões se pegou falando sozinho pensando que Roger Rabbit estava perto dele, por isso seu médico recomendou que ele tirasse férias dos sets. Arnold Schwarzenegger, vários papéis. Apesar de viver e trabalhar nos Estados Unidos, Arnold Schwarzenegger ainda fala com o mesmo sotaque austríaco que o tornou famoso mundialmente desde os anos 80. Esta particularidade da vida do ex-governador tem deixado os fãs perplexos por anos, pelo fato de que ele está na América tempo suficiente para perder seu sotaque. Bem, em uma entrevista ao Daily Mail, após o lançamento de Exterminador do Futuro Gênesis, Arnold revelou que ele é perfeitamente capaz de falar inglês sem o sotaque, mas não o faz porque os fãs esperam que ele fale como ele fala em todos os seus filmes. Isso faz sentido. Em sua autobiografia, Schwarzenegger revelou que teve horas de aulas particulares com o aclamado professor de inglês Robert Easton, logo após ele chegar nos Estados Unidos, para aprender a dizer seu nome com mais clareza. É até mesmo difícil ficar bravo com Schwarzenegger por essa aparente decepção. Por conta de seu sotaque, qualquer frase que diz soa como uma frase de sucesso de um filme de ação. Heath Ledger, o Cavaleiro das Trevas. A atuação de Heath Ledger como Coringa em Um Cavaleiro das Trevas foi tão arrepiante que ele rendeu um Oscar de melhor ator coadjuvante. The Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. Tragicamente, foi um prêmio póstumo, já que Ledger morreu de uma overdose acidental por conta de drogas em janeiro de 2008. Nos anos que se seguiram à sua morte prematura, surgiram rumores de que a preparação para o papel havia contribuído para a morte de Ledger.
Embora esses questionamentos tenham sido recebidos com raiva por membros da família, é difícil não ver o mergulho de Ledger na loucura de sua atuação perfeita. Ele deu vida ao Coringa como nenhum outro ator jamais conseguiu, porém, isso acabou afetando seu bem-estar geral. Antes das filmagens começarem, ele se colocou em completo isolamento, mantendo um diário de imagens perturbadoras para entrar no reino de um psicopata. Mesmo quando ele não estava no set, Ledger ainda mantinha os estudos para chegar ao que é o Coringa. "Eu provavelmente dormia 2 horas por noite", disse ele ao The New York Times. "É muito triste tudo isso que aconteceu. Ele ainda tinha um futuro brilhante pela frente. Para poder dormir e se manter tranquilo, fazia o uso de analgésicos e sedativos, e ao fazer uma mistura deles, o que resultou em sua morte." Baby o Porquinho Atrapalhado. James Cromwell conseguiu um de seus poucos papéis principais no cinema em Baby, de 1995, no qual convivia com um porco falante. O filme não foi apenas um grande sucesso, mas mudou a vida de Cromwell, o tornando vegano. Ele chamou a experiência de fazer o filme um ponto de viragem em sua vida, lembrando em entrevista com Vice que ele foi profundamente afetado ao ver um pequeno leitão reagir ao ser colocado em um canteiro de grama. "Aquilo simplesmente mudou a minha vida. Eu não quero mais fazer parte disso. Estou fora", disse o ator. Cromwell tem sido um defensor fervoroso dos direitos dos animais desde então, especialmente os porcos, que compreensivelmente agora têm um lugar especial em seu coração. Bill Skarsgård em It. Um ator pode ir tão fundo em seu papel que é difícil abandonar o personagem depois do término do filme. O sueco ganhou destaque ao interpretar o palhaço Pennywise no remake de It, A Coisa, lançado em 2017. Só que Bill Skarsgård se aprofundou tanto no personagem que foi difícil abandoná-lo. Depois que as gravações do filme terminaram, ele revelou que teve vários pesadelos com Pennywise. "Comecei a ter sonhos muito estranhos e reais com ele. Toda noite me visitava", contou o ator em entrevista a jornais norte-americanos. Anne Hathaway em Os Miseráveis. Para interpretar Fantine em Os Miseráveis, Anne Hathaway precisou perder 15 quilos com uma dieta de alface e mingau de aveia. Duro, não? Além de se sentir totalmente esgotada, fiquei em estado de provação, físico e emocional. Levei semanas para me sentir como eu mesma de novo, revelou Anne Hathaway em entrevista aos tabloides norte-americanos, logo após o lançamento do filme. Se você gostou, deixe nos comentários para sabermos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!